ter fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz do Oxalá seja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E começou o mês de agosto, então silêncio que o rei está em terra. Mas que rei que nós estamos falando? Estamos falando de Obaluaê, o grande orixá do elemento terra e do planeta Terra também. Mas antes da gente falar sobre ele, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like. Então clica aqui embaixo, compartilha esse vídeo se você conhece algum filho de Obaluaê, se você conhece alguém que gosta de Obaluaê, que tem fé. Eu mesmo sou muito devoto de Obaluaê, então manda para essa pessoa esse vídeo que com certeza ela vai gostar demais. Como eu sempre digo, né, nós temos os nossos orixás de coroa. No caso da doutrina que eu sigo, nós temos 4 orixás. E sempre tem aquele orixá que nós não temos na coroa, mas a gente tem uma fé danada, e é aquele, às vezes, que a gente tem uma intimidade e pede nos momentos de aflição. É o meu caso com o Obaluaê. Eu sou muito devoto de Obaluaê, gosto desse orixá, me dou bem com os filhos desse orixá, então é o orixá do meu pai carnal, então eu tenho uma fé tremenda no Senhor das Palhas, no Senhor da Terra. Mas a nossa pílula de hoje não é só para falar sobre o mês de agosto, e sim falar sobre algumas lendas que cercam o Obaluaê, que colocam o Obaluaê como um orixá de muito temor. Então, essa é a grande ideia do que a gente tem para trazer hoje. Primeiro, né, para a gente entender que... Você sabe qual é o nome de Obaluaê? Você sabe qual é? Não é o Obaluaê. O Obaluaê é o apelido dele. Aliás, a gente falou o rei está em terra. Por quê? Obaluaê quer dizer Oba, rei, e Lu, está aqui, e Aê na terra. Então quer dizer Oba e Lu Aê, o rei está na terra. Este é o apelido de Obaluaê, que na África é chamado de Omulu, que quer dizer algo como o senhor da noite, ou o senhor do céu escuro, alguma coisa nesse sentido, sempre fazendo alusão às cores de Omulu, que é preto e branco. Aliás, a gente já tem pílula aqui falando, em África, em algumas doutrinas, no caso até mesmo a doutrina que eu sigo, não existe distinção de Obaluaê e Omulu. É o mesmo orixá, não é diferente um do outro. Umas pessoas colocam como orixás diferentes, outras pessoas falam que um é mais velho que o outro, mas eu sempre faço essa piada. Eu queria saber quem registrou Obaluaê no cartório, para saber quem foi registrado antes. A verdade é que, na maioria dos lugares, e principalmente em África, Omulu e Obaluaê é o nome da mesma divindade. Mas também é apelido dessa divindade. Aliás, tem um dos pontos mais bonitos de Obaluaê. Quem fez foi um Ogã da minha casa, o Giba, que foi Ogã muito tempo da nossa casa. E o Giba, num dos pontos de Obaluaê, achava muito bonito, que ele falava assim, Omulu, Obaluaê, o seu nome sagrado é ó, não é pra dizer. Por quê? Porque isso é um fundamento, até mesmo no candomblé, em muitas tradições africanas, de que Omulu tem um nome, que é o nome dele mesmo, que é o nome sagrado dele. Aliás, nome este que Iemanjá o chama, que é ó, nunca é para dizer. Não se diz o nome dessa divindade. Por quê? Porque essa divindade é muito poderosa. Então, as crenças dizem que eu não posso falar o nome dela em momento nenhum. Quem já tem mais anos de Umbanda, quem já tem mais experiência, sabe qual é o nome sagrado dessa divindade. Mas não fala. Ah, mas é Sapatá? Não. É Chapanã? Também não. Aliás, isso é uma coisa interessante. Eu vou fazer alguns videozinhos. Se você ainda não conhece o nosso TikTok, vai lá conhecer o nosso TikTok, vai conhecer o nosso Instagram. Eu vou fazer videozinhos explicando o que é Omulu, o que é Obaluaê, o que é Sapatá e o que é Chapanã. Que todos eles são apelidos da divindade, ó, não é para dizer. Não se diz o nome dessa divindade. Então, se sabe que esse é um orixá, que não se fala o nome dele, se chama ele por apelidos, e todos esses são apelidos. Sapatá é o nome do Vodum, tá? Que equivale a ele, né? O Vodum dos Jejes. Então, é bem diferente do que a gente está falando. Então, todos esses nomes são apelidos para falar sobre essa divindade, que algumas pessoas dizem que traz doença. Não é verdade.
tá? Obaluayê não traz a doença para ninguém. Aliás, ele é o orixá que livra das doenças, então a gente quer que livre as coisas. Isso tem uma tradição antiga que vem se perdendo, mas que as casas de Umbanda mais antigas ainda trazem. Obaluayê não ficava dentro do terreiro. Não se tinha um assentamento de Obaluayê e nem se colocava imagens de Obaluayê no congá. Isso porque acreditava-se, os mais antigos, que se eu colocasse Obaluayê para dentro da minha casa, eu estaria atraindo a doença. Que não é verdade. Como a gente sabe, Obaluayê livra a doença. Mas esse misticismo e essa crença fez com que algumas casas até hoje montem casas para Obaluayê, cruzeiros, chopanas e até prateleiras, né, no caso, ou pontos firmados de Obaluayê, sempre fora da casa. Eu, aliás, já conheci algumas casas que fazem isso. Então, no congá você tem o assentamento de todos os orixás, mas Obaluayê fica fora da casa. Aliás, tem algumas casas, por exemplo, que tem um salão próprio só para cultuar Obaluayê, fora da sua auréola, porque assim estariam cultuando ele num local restrito. A verdade é que quando a gente fala em Obaluayê, e aí eu acho que a maioria de vocês deve pensar isso, o Obaluayê pensa naquele orixá mais velhinho, naquele orixá mais idoso, né, aquele orixá que representa aquela ancestralidade, realmente ele apresenta, mas sendo um senhor um pouco frágil. Isso é uma invenção um pouco brasileira, porque tanto em África e até mesmo em alguns candomblés mais tradicionais, Obaluayê é o orixá da guerra, não é Ogum. Ogum é o orixá da tecnologia, é o orixá da forja, é o orixá das batalhas do dia. Mas a guerra mesmo, a guerra entre povos, isso é dado a Obaluayê. Aliás, ele é um orixá que se diz vindo da Daomé, então por ele ser um orixá da Daomé, ele veio guerreando até as terras de Yorubás, e aí se diz que ou ele matava no fio da espada, ou ele matava nas suas rezas. Ele é considerado o orixá, principalmente em África, o orixá da varíola, que é uma doença que aqui no Brasil existe também, né? E principalmente aqui no Brasil também foi chamada de bexiga. Tá? Por isso mesmo que aqui em São Paulo existia o bairro do Bexiga, porque ali existiam muitos escravizados que tinham essa doença ou tinham marcas dessa doença. Então este orixá, ele é tido como o orixá que ele nos ensina dessa forma, ou pelo fio da espada ou pela doença. Mas isso não quer dizer que ele traz a doença, isso quer dizer que ele governa todas as doenças e epidemias, tá? E aí sim tem uma estreita ligação com São Bento também, que também é um santo católico ligado às epidemias. Então ele é um orixá que está conectado a isso de livrar a doença, mas ele não traz a doença a ninguém. A verdade é que o Obaluayê com as suas pipocas, né, a famosa casinha branca, né? Casinha branca, que eu mandei fazer. É um ponto de Obaluayê, a casinha branca é a casa de pipocas, né? Ou então, são flores, nanã, são flores, nanã, buruquê. Esse aí também, as flores de nanã, as flores de Obaluayê são as pipocas. A pipoca que é sua oferenda, como nós chamamos o deburu, que é aquilo que representa o vencer as doenças. Eu transformar as doenças em cura, assim como o milho de pipoca. Falar de Obaluayê tem muita coisa pra gente falar e eu quero fazer pílulas bastante esse mês. Mês de agosto a gente vai retomar o canal, a gente vai ter pílulas muito mais. Já vou contar um spoiler pra você. Se você ficou até agora, que já tá no finalzinho do vídeo, comenta aqui embaixo que você ouviu esse spoiler. Mas ó, o Saravá Podcast, a 4ª temporada, a gente tá começando as gravações. Então vai ter esse ano. Então, e aliás, a gente vai abrir com um baluarte. Como sempre foi. Então, tem muita coisa para falar sobre o Obaluayê, tem muita tradição, tem a pipoca de Obaluayê, tem a sua oferenda, tem a sua conexão, tem os seus nomes Obaluayê, Omulu, Chapanã, Sapatá, tem muita coisa, tem as palhas de Obaluayê, tem muita tradição, talvez seja o orixá de maior tradição da nossa religião, e tudo isso você só consegue saber no terreiro. Então, se você quiser saber, procure um terreiro, até mesmo porque agosto é o mês de Obaluayê, pelo sincretismo com São Lázaro, no dia 17 de agosto em algumas casas, ou 16 de agosto na igreja. Com São Lázaro não, com São Roque, né? O Molu é sincretizado com São Roque no dia 16 de agosto. Então, se você quiser saber mais, você vai ter que procurar um terreiro, vai lá tomar o seu banho de pipoca e pede para esse orixá que ele transforme a nossa vida naquilo que está ruim para algo que está bom, porque isso é de Obaluayê. Agora, como eu disse, se você quiser saber mais, procura um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Atotô Obaluayê,
O velho ômulo vem caminhando devagar. Um filho de Peba que tem fé. Nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai